Você nunca se perguntou por que a Antártica ou Antártida é o único lugar da Terra onde você não pode simplesmente comprar uma passagem e ir? Precisa de autorizações militares e até mais complexas? E se o continente começasse, nesse tal derretimento, a revelar coisas que estão lá mais do que o clima para nos ensinar? Enquanto a maioria das pessoas olha para Marte, algo imenso e com densidade metálica foi detectado sob 2 quilômetros de gelo na Antártida, através de novos radares, os SARS, desde 2025. Não é uma teoria, é telemetria oficial que os grandes veículos de comunicação preferem ignorar. Mapas dos séculos XVI mostram contornos de montanhas e rios antárticos que a ciência diz terem sido cobertos há milhões de anos. Como você acha que isso é possível? Vamos ver isso e algo mais no vídeo de hoje. A Antártida sempre fascinou muitos governos do mundo, grandes aventureiros e grandes navegantes. E por que não grandes governos? Tem muitos mistérios realmente envolvendo a Antártida. Aqui no canal você vê um curioso vídeo, por exemplo, sobre a Arca do Anjo Gabriel, bem diferente da Arca da Aliança, que envolve a Antártida. Nazistas, tesouros, alienígenas, contos de H.P. Lovecraft, tudo sempre vai para aquele longínquo terreno da Terra. Então, hoje em dia nós estamos vendo anomalias de gravidade sendo detectadas. Os sistemas de satélite Grace 4 falaram em janeiro deste ano que havia dados de telemetria mostrando uma flutuação de massa na Terra de Mary Bird, que é uma região da Antártida já estudada e com bases dos governos internacionais. Então não seria apenas o gelo que estava derretendo, algo mais estava se mostrando ali naquela vasta região. E era algo com uma densidade metálica. Muito curioso, porque veio através de dados de instrumentos avançadíssimos. Recentemente saiu uma teoria sobre uma deglaciação da Antártida, que seria algo que envolveria, por exemplo, que a Antártida já foi uma terra tropical, por um movimento talvez bem natural do planeta, que fez com que esse continente viesse hoje a habitar nos polos e congelados. Mas outrora poderia ter sido uma terra tropical e bem habitada por uma civilização para lá de antediluviana. Existem mapas como o Oronteus Finaeus e o mapa mais conhecido de todos, que é encontrado até, como é citado, no célebre livro Eram os Deuses Astronautas do Erich von Däniken, o mapa de Pirireis. A pronúncia é mais comum você encontrar como Pirireis, mas ele era turco e a pronúncia natural é Pirireis. Este mostra o mapa antiquíssimo e que, baseado em outros mapas ainda mais antigos, que remontam até mapas de Alexandre o Grande, o próprio Pirireis fala isso nos seus textos, que baseou seu mapa em mapas ainda mais antigos. O próprio Alexandre o Grande tinha essa prática, então fez o mapa dele em mapas mais antigos ainda, e que mostrava a Antártida descongelada, com os contornos que a gente só comprovou depois que tivemos satélites em cima daquele continente, vendo que os contornos do mapa de Pirireis apontavam terras desconhecidas, rios, inclusive no continente antártico. Além disso, ainda temos a questão ufológica. Muitos avistamentos têm crescido nos últimos tempos, até com modelos de OVNIs do Tic Tac naquela região. Áreas proibidas, que não se pode sobrevoar. A Antártida é curiosíssima desde os relatos do Almirante Byrd, uma figura de altíssima credibilidade e que contou histórias muito incríveis. Uma dessas histórias é uma polêmica, hoje na ufologia, uma polêmica ação que houve contra nazistas e sobreviventes que fugiram para a Antártida e teriam uma aliança
com alienígenas que lá teriam uma base. Polêmica, então, no mundo ufológico. Já houve uma época que os ufólogos consultavam muito as questões mais fantásticas, sem se preocupar em dar satisfações demais à ciência. Eles mantinham as suas cabeças mais livres e conjecturavam, tanto quanto muitos cientistas o fazem dentro da ciência, sem se sentir pecadores. Então, a Operação High Jump teria sido isso. E, claro que os aliados nessa situação, sobretudo americanos, navios americanos, saíram de lá corridos, pois teriam sido derrotados por essa aliança de sobreviventes do eixo e seres alienígenas que ali teriam uma base escondida. Claro que hoje isso não é nem mais citado na ufologia moderna, mas foi baseada nas palavras de um personagem, o Almirante Byrd, que teve várias situações que envolveu o continente. Ele sobrevoou, vendo vales inimagináveis, inclusive com animais pré-históricos. Ele falou sobre luzes que vinham do solo antártico de origem desconhecida em regiões que depois ficaram proibidas até os dias de hoje. É uma citação do próprio Byrd, em 1947, quando ele disse que naves que podem voar de polo a polo, quando perguntado sobre o que ele teria visto naquele continente misterioso. Sobre as outras questões dos mistérios da Antártida, nós temos visto até canais muito sérios e céticos citando esta densidade misteriosa que estaria por baixo do solo antártico. E você, o que é que acha que poderia ter de tão misterioso naquela região? Ou seria apenas um artefato nessas novas tecnologias mostrando algo que realmente não está lá? A gente não pode ficar cético com tudo, né? Precisamos até saber no que a gente vai optar em seguir num pensamento, num raciocínio lógico e que nos pareça a verdade. A verdade está lá e nós vamos continuar procurando. Até o próximo vídeo.